Fala galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre finanças para casais. Então, esse é um tema bastante polêmico, tem bastante dúvidas. É um ponto que realmente impacta muitas famílias brasileiras, porque infelizmente esse tema não é tão tradicional, não é tão cultural de se falar dentro de casa. E hoje eu trouxe minha digníssima esposa, que se você acompanha o podcast Mais Que Finanças, você sabe que a Gabi, ela sempre está por aqui. Então já fica o convite também para você acompanhar os podcasts aqui Mais Do Que Finanças, que sempre tem conteúdo muito legal para você, de muitas pessoas. A Gabi está sempre aqui também. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é muito importante. Então fica comigo até o final, já faz assim, ó, chama o seu mozão para assistir o vídeo junto com você, porque é fundamental. Muitas pessoas que começam a entrar no mundo das finanças, muitas vezes começa sozinho e aí o cônjuge não vem, né? Ele não entende e aí dá problema, vai dar pau. Então, para que não dê problema, já chama o seu amor aí, o seu cônjuge, parceiro, sua parceira, para que vocês assistam juntos esse vídeo. E aí, tá animada? Eu tô animada. É muito diferente gravar vídeo e podcast, mas eu acho que nós dois temos muito a contribuir com esse assunto. O Márcio por ser especialista e eu por ser a esposa, no caso, que precisou, né, se alinhar, aprender um pouco sobre o comportamento de finanças, que não era algo natural pra mim desde sempre. E acho que a gente tem uma história bem interessante pra compartilhar, vários erros e acertos. É mais uma prova de que, às vezes, em casa de ferreiro, o espeto começa sendo de pau, mas ele pode se transformar em um espeto de ferro com bastante trabalho em conjunto, né? E esse é um tema bem importante, porque a gente aqui vai compartilhar com vocês os nossos erros, né? Então, os tópicos que a gente vai trazer aqui é com experiência prática também, não só a teoria, a prática que eu coloco nas consultorias que eu faço, mas também, principalmente aqui, o 1 a 1, né? A gente, no dia a dia em casa, o que foi mais desafiador, o que não foi desafiador. Então já pega papel e caneta, fica com a gente aqui. E já pra gente começar o vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber todos os vídeos. Já deixe seu gostei pro YouTube levar esse vídeo para as mais pessoas e compartilha. Coloca no grupo da família lá, manda para casais, amigos de vocês aí. Tenho certeza que vai poder ajudar bastante, porque esse tema realmente é muito importante. Bora pro vídeo! Então, dona Gabriela, vamos começar o vídeo de hoje. Então, eu quero trazer os primeiros, talvez pra gente esquentar aqui, os 5 maiores erros que talvez a gente cometeu nas finanças, na sua visão. E o melhor, desculpa interromper, que a gente tá fazendo aqui de forma bem espontânea. Então, eu não sei as respostas dela e a gente vai fazer um encaixe aqui para ver se realmente bate com as minhas ideias e vice-versa. Ai, gente, tem história pra contar. É quando o assunto é dinheiro e família, né? Sim. Apesar de termos uma jornada de casamento aí de 6 anos, vai completar. Olha, pra mim, o primeiro grande erro foi logo no início do casamento. É muito interessante, porque foi um erro meio que mais meu do que seu, eu acho. Que é assim, vou contextualizar. Eu cresci em uma família onde sempre foi muito natural, e pra mim esse era o modelo de relacionamento, dinheiro ser tudo junto. Então, tipo, nunca houve divisão e distinção na minha casa do que era do meu pai, do que era da minha mãe, era de ambos e tá tudo certo. Isso pra mim era o que era um casamento. E eu sabia disso conscientemente. Só que quando a gente casou, eu, com um egão bem inflado, né, falei assim: amor, primeiro a gente casou, pagou o casamento lá, foi um casamento nem muito simples, nem chiquetoso, foi ali médio. E aí a gente casou, não tínhamos ainda os nossos hábitos financeiros, porque a gente, qualquer hora a gente pode contar essa história, mas a gente noivou e casou relativamente rápido, então a gente não tinha os nossos hábitos. Eu tinha na minha cabeça que um dia nós iríamos ser o casal que tinha tudo junto. Só que mesmo já tendo casado, eu falei pra ele assim, resumindo bem a história: amor, eu tenho umas dívidas aqui, umas coisas minhas pra pagar e tudo mais, e você tem suas coisas pra pagar também, que são tipo assim, de antes do casamento. Então, pra mim, o correto é que a gente finalize essa vida, tipo, extra, antes, pra depois, assim que cada um tiver com as suas finanças, assim, em dia, direitinho, aí a gente unifica e tudo certo. Erro número 1, pra mim. E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Coloca nos comentários aqui, eu quero saber se você concorda, se tem que separar
no início e depois juntar, se não deve juntar, se tem que juntar desde o início, porque a nossa opinião aqui é que não deu certo. A gente fez esse procedimento, mas no meio do caminho a gente se perdeu financeiramente, cada um ali no individual, e aí a gente, quando nós conseguimos juntar as coisas, realmente ali, um só núcleo financeiro, aí a gente conseguiu resolver os problemas do passado e desenhar ali os sonhos do futuro. Então, foi realmente um ponto bem importante. Gostei. Que mais? Esse primeiro erro, na verdade, desencadeou outros erros, né? Então, ele meio que aceitou, porque no começo do relacionamento eu era bem, tipo, birrenta, assim. Enfim, quem nunca, né? Mulherada que tá aí assistindo. E aí eu vou contar uma coisa bem particular que aconteceu comigo especificamente. Eu sempre vi pai e mãe dentro de casa, sempre unidos e tudo mais, mas eu já contei em algum podcast sobre isso. Meu pai era um cara muito controlado financeiramente. A palavra não era nem segurança necessariamente, era controle mesmo. Então, minha mãe nunca foi de gastar muito, e eu sempre via, quando minha mãe às vezes queria fazer uma estripulia que mulher faz, sabe? De vez em quando, comprar umas roupas, comprar uns negócios e tal. Ela chegava em casa com as roupas, meu pai demorava horas pra digerir que ela tinha gastado dinheiro, mesmo ela sendo uma mulher super econômica. E eu acho que eu cresci vendo isso, eu falei assim, quer saber? Dane-se, eu tenho meu dinheiro, eu faço minhas coisas, tudo mais. Quando a gente casou, eu tava no auge desse momento de ter o meu dinheiro e fazer as minhas coisas, tanto que eu tinha feito recém uma viagem pra fazer curso, no começo do casamento tinha comprado um outro curso pra fazer, então tava na ativa. Esse primeiro erro nosso de não unificar as finanças, até mesmo na época do noivado, assim, tipo, junto, desencadeou o segundo erro, que foi, pelo fato de a gente não trabalhar com dinheiro unificado, cada um tinha sonhos, planos e projetos pros dinheiros de forma separada. E aí a gente não conseguia caminhar para a mesma direção. Muito antes até da gente resolver esses problemas, eu, Gabriela, tive problemas financeiros na minha vida pessoal / profissional. Eu comecei a gastar mais do que eu ganhava, porque eu fiz uma transição de carreira, e aí eu fui dividir com ele. Falei, amor, não dá, deu ruim aqui. E aí nessa hora, nesse momento, eu acabei ficando vulnerável financeiramente falando. Acho que esse é um ponto importante para trazer para as mulheres, principalmente que estão assistindo, e para os homens, né? É uma contrapartida, mas estou falando do meu lado. Muitas mulheres que têm esse comportamento financeiro que eu tinha antes não gostam, não querem ficar vulneráveis financeiramente. É aquela crença de, não vou depender, ou não quero depender, ou quero poder mostrar minha força ali de contribuir e tudo mais. E nesse momento onde eu tava mais vulnerável financeiramente falando, foi quando ele falou, ok, agora você baixa a bola aí, entenda uma coisa. Enquanto a gente não unificar as coisas, esse buraco que você tá só vai aumentar, a gente como casal não vai progredir e a gente não vai conseguir fazer as coisas funcionarem. E aí, nesse momento, por necessidade, eu precisei colocar o meu ego no bolso e assumir, entender que sem a ajuda dele e sem que a gente fizesse esse movimento de transformar o nosso dinheiro em uma coisa familiar, eu ia me ferrar muito, né, português claro, e a gente como casal ia continuar no buraco. Então, eu precisei mesmo entender que aquele era o momento certo pra fazer aquilo e você super me apoiou nesse momento. Mas foi pela dor. Não foi pelo amor. Na verdade, foi por amor. Por amor, mas foi no momento difícil, né? Sim. Que mais? Tá, esse foi o segundo... Esse é o terceiro erro agora, né? Tá, terceiro erro. Mesmo depois que a gente unificou as finanças, existia uma coisa assim principalmente da minha parte, tá? Pro Márcio sempre foi muito natural cuidar das finanças. E apesar de ser uma coisa relativamente chata, que ninguém gosta de tirar um momento do dia ali pra ficar vendo número, planilha, enfim, algumas pessoas gostam. Se você gosta, coloca nos comentários aqui. Mostra pra ela que você Ninguém gosta, muita gente, né? Mas muita gente não quer tirar um tempo pra ficar olhando essas coisas porque acha chato e tudo mais. E aí, olha que doido. Eu saí de um extremo pra outro completamente oposto. Eu saí de uma pessoa que cuidava do meu próprio dinheiro pra estar junto ali financeiramente falando e largar, não delegar o financeiro. E ele sempre me puxou, amor, vamos sentar pra fazer o financeiro e tal. Ele esperava de mim uma atitude mais proativa, de prestar atenção, dele mexendo no sistema, de conversar, de fazer perguntas e tudo mais. E primeiro, além de ser um assunto chato pra mim, sempre foi um assunto difícil. Que eu, no auge da minha imaturidade, falava, não. Deixa, ele faz. E não compreendia a importância que era eu entender sobre isso também. Então, mesmo unificando as nossas finanças, por um longo período de tempo eu delarguei na mão dele, o que não necessariamente é ruim, porque ele é bom nisso, então ele não fez escolhas ruins nem nada, só que ele se sentiu sozinho nesse momento. E não é legal, né? Uma das duas partes do relacionamento, independente de quem seja eleito aí pra cuidar das partes
financeiras na prática, a pessoa se sentir sozinha. No mínimo, tudo bem que você não precisa fazer a planilha junto, ou fazer tudo junto, mas você precisa entender e conversar sobre, e falar e tudo mais. Então era uma coisa que, inclusive, a gente brigava muito, porque a gente sentava lado a lado e eu simplesmente não conseguia. Eu pegava meu celular, ficava mexendo no celular, me distraía, e isso sempre dava briga. Então o terceiro erro é a falta de parceria nesse momento, assim, é um delargar, você se vira. Então, agora a gente tá junto, você se vira. Esse é um ponto bem complicado na minha percepção, foi um erro que a gente cometeu. Quarto. Nossa, mas ele tá me bombardeando, não dá tempo nem nem sem respirar, de pensar. Tá, o terceiro erro foi esse. O quarto erro foi organizar as nossas finanças apenas como um retrovisor. O que é organizar as finanças apenas como um retrovisor? É ter planilhas e anotar tudo aquilo que a gente já gastou no passado. E sempre trabalhar mês a mês com o dinheiro, com as coisas que já haviam sido gastas e não com uma projeção do que a gente queria pro futuro. Esse foi um erro bem grande, assim, no começo, e que é, assim, uma coisa que as pessoas, acredito eu, no meu olhar, que talvez permaneçam fazendo, porque é desafiador. Quando você tenta virar essa chavinha de começar a trabalhar com o seu dinheiro, não só olhando pro retrovisor daquilo que você gastou, mas projetando aquilo que você pode gastar lá na frente, talvez no momento de fazer essa virada de chave, você esteja naquela fase em que, poxa, tá bom, eu quero olhar pra frente, mas todo o meu dinheiro já tá gasto mesmo. Não, e também a questão de muitas pessoas não conseguem fazer a organização financeira porque ela só olha pro passado, e aí olhar pro passado é doloroso, porque você vai olhar os seus erros. Pô, eu gastei a mais aqui, nossa, que decisão ruim que eu fiz, parcelei em 12 um negócio que eu nem tô usando. Então, olhar para o passado é ruim, então toda vez que você pensa em mexer nas finanças, você pensa assim, eu vou ter que olhar a fatura do cartão, vou ter que olhar as coisas que eu gastei, isso é chato, isso é ruim, isso é triste, não vou fazer. E ao passo que isso é importante, você tem que fazer, mas tão importante quanto é você projetar o futuro, porque aí você muda a realidade, né? Tá bom, eu errei no passado, como eu posso melhorar hoje? É que acho que o momento que divide eu estou vendo só o passado e quero começar a projetar o futuro, exige uma fase de pausa. Então, essa fase é uma fase que você precisa pausar os gastos. Tipo, pausar mesmo. Travar alguns comportamentos e começar a observar para entender para onde vai, aonde dá para estancar e tudo mais. E daí, neste movimento, você começar a entender o que sobra ou fazer sobrar, né? Para direcionar esse dinheiro para aquilo que vocês querem. Isso não é nem um erro, mas é um complemento. Quando vocês juntam o dinheiro financeiramente, né? Juntar o dinheiro financeiramente é ótimo, né? Juntar as finanças da família. Existem coisas que são do dia a dia, são inevitáveis, tipo coisa para subsistência, aluguel, ou parcelamento, ou comida, ou enfim, coisas que são para subsistência. Mas existem os sonhos objetivos do casal, a parte de futuro, de segurança e tudo mais. Então exige um alinhamento grande de valores, de expectativa, do que cada um quer pro futuro. Pra gente, essa parte de sonhar e desenhar e falar sobre isso, não necessariamente era muito difícil. A parte difícil era matematificar essa palavra nem papel, existe, né? Mas colocar em números os nossos sonhos. Aí existia... na verdade seria um complemento, mas o erro em si, o quinto erro, pra mim ele tá relacionado a... Isso foi uma coisa que a gente cometeu durante um tempo, esporadicamente acontece, principalmente da minha parte, eu fazendo uma confissão pública aqui, de esquecer ou de não dar a devida importância por comunicar uma coisa ou outra ali na hora, e aí passa, você vai vivendo a vida e tipo assim, às vezes o outro fica numa expectativa, ou você esquece de preencher na planilha, ou alguma coisa assim do casal, e se você não tá muito alinhada com o alimentar esse controle financeiro de vocês, às vezes uma coisa que você esqueceu de comunicar sem querer, ou não comunicou por medo, porque às vezes nessa transição de, agora a gente é um casal, a gente conversa sobre tal, às vezes uma pessoa, uma parte ou outra quer comprar uma coisa ou faz uma coisa e às vezes fica receoso com o que o parceiro vai pensar ou não. No mundo ideal de Alice, isso não deveria acontecer, né? O medo, o receio, ou enfim, não deveria acontecer. Mas, ainda assim acontece. Então, acho que o quinto erro que a gente cometeu e que esporadicamente até acontece é esquecer de atualizar o financeiro em tempo real. Porque às vezes uma coisinha ou outra que você não coloca ali na planilha, a outra pessoa tá contando na cabeça dela que com aquele dinheiro que já não tem mais, que já não existe mais, que isso vai contribuir de alguma forma e uma das duas partes pecou ali na comunicação. Acho que seria essa palavra. Comunicação.
esse quinto erro? Eu vou até abandonar o canal aqui, vou deixar o canal pra você. Cara, olha, modéstia à parte, é que assim, né, existe um abismo gigantesco entre conhecimento e prática, tá? De tanto a gente conversar sobre isso, de eu ver os seus atendimentos com seus clientes, até de eu acompanhar a gravação de vídeo, de eu ajudar em criação de roteiro algumas vezes. Modéstia à parte, eu entendo bem, viu? De algumas coisas. Se um dia ele precisar tirar férias ou se ausentar por algum motivo, acho que o canal não precisa parar, não. Fala aí se você gostou da apresentação da Gabi aqui, ó. Então vamos lá, ó. Recapitulando. Então, quais são os 5 erros? O primeiro erro é... Ixi, esse é me lasca, né? Mas vamos lá. Qual que é o primeiro erro? O primeiro erro foi não unificar as finanças não logo que casou ou no noivado e tudo mais. Isso. Segundo erro foi... o ego de não querer depender e ficar procrastinando essa decisão e enfim. Terceiro erro... Terceiro erro foi... Esquece essa questão da recapitulação. Corta a recapitulação, Bruno. Então vamos lá, vamos falar agora da parte prática. Vamos falar da parte prática. Então vamos falar agora da parte prática. Então você viu os 5 erros aqui que a gente cometeu nas nossas aventuras financeiras, né, no nosso casamento, quando a gente começou. E mesmo eu estudando isso, vivendo isso nos meus atendimentos, eu sou uma pessoa, ela é outra pessoa. As finanças têm uma questão emocional muito grande também, então sempre a casa de ferreiro espeto de pau pode acontecer, mesmo que você já conheça. Por quê? Porque você vai lidar com outra pessoa, você não sabe o que a outra pessoa está sentindo, o que ela vai dizer. Tem a questão familiar, pessoal também, dos padrões financeiros da família, das crenças financeiras. Então a primeira coisa é uma reunião familiar, olho no olho, sentar numa mesa, sentar num lugar específico para falar da vida financeira. É fundamental que vocês tenham esse momento para conversar sobre dinheiro. Precisa tirar o tabu que dinheiro é só para falar de briga, de falta, que não dá. Enquanto você não entender que isso é assunto do dia a dia que a família tem que ter, você vai ter dificuldade no seu relacionamento, vai dar problema. E aí, quanto mais você individualiza e cada um cuida do seu, fica mais difícil a família ter um processo de união e de projeção. Então esse seria um ponto bastante importante aqui. E uma consequência, né, desse movimento de viver com as finanças separadas ou viver sem comunicação, além de que cada um acaba puxando a corda para um lado, ou então um tá muito distante, o outro já tá muito encaminhado lá na frente, as duas pessoas começam a viver vidas diferentes, né? Almejar sonhos diferentes, isso realmente distancia o casal em si. E na minha concepção, trazendo aí já de forma prática e como solução, existe aquela coisa do conta conjunta ou não conta conjunta, não sei o que, não sei o que. Na verdade, no fim das contas, a conta em si não importa. O que importa é o acesso e a visibilidade daquele dinheiro. A conta no banco em si, é claro que burocraticamente falando, se acontece uma coisa ou tudo mais, se tem algum problema ali de saúde, mas isso de alguma forma interfere. Mas como, por exemplo, a gente usa sistemas que fazem conciliação e tudo mais, não necessariamente a gente precisa ter a conta conjunta, mas que ambos tenham acesso ali e conhecimento do que tem guardado, do que tem de dinheiro. Eu acho que uma das coisas que mais fere relacionamentos e prejudica é essa coisa de esconder, né? Uhum. Tipo, às vezes a pessoa tem um dinheiro guardado, mas não vou deixar o outro saber. Tipo, relacionamento é confiança. Então vamos lá, na prática, ó. Reunião. Precisa ter alinhamentos periódicos, semanais, quinzenais, mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais, anuais. É muito importante. Então, reserve um dia. Assim como você vai reservar um dia para jantar, para ir no cinema, para fazer algo legal, fala assim, ó, beleza, sábado de manhã vamos sentar para falar de dinheiro? Domingo à tarde, sexta à noite, quarta à noite, não importa o dia. Separa o horário ali, senta os dois com as contas, com uma planilha, um caderno, para falar de dinheiro. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, fazer um alinhamento dos sonhos. Então, precisa colocar no papel o que vocês querem conquistar junto. Então, você quer fazer um curso, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar algo, eu quero trocar de carro, a gente quer mudar de casa. Quais são os objetivos? Coloca em números. Tá, quanto custa o carro? Quanto custa a viagem? Quanto custa a bicicleta? Quanto custa um passeio? E aí desenha e já coloca lá. Então a gente precisa guardar X por mês. E o terceiro ponto que é muito importante é fazer divisões. Então, tá bom, se você colocar todo o dinheiro numa conta só, primeiro, a chance de vocês gastarem no dia a dia esse dinheiro é grande. E aí, se você tem mais objetivos, separa esse dinheiro. Tá bom, então a conta ali do banco A, eu vou deixar o dinheiro
pra gente viajar. Então, todo mês a gente vai pôr um dinheirinho ali. A conta B vai ser pra gente fazer os pagamentos. Então, recebe o dinheiro, paga as contas, faz ali o fluxo. A conta C vai ser pra gente deixar o dinheiro para aposentadoria, para comprar uma casa, comprar um terreno, fazer um investimento de longo prazo. E aí você vai dividindo, seja em contas ou em tipos de investimentos, também você pode fazer. Então, vou deixar um dinheiro no CDB, vou deixar um dinheiro em ações, vou deixar um dinheiro em tesouro público, título do tesouro. Quando você faz isso, vai ficar mais fácil. Então, quanto que a gente tem para viagem? É só olhar a conta lá e falar, opa, já tem X mil reais. Estamos mais perto ou mais longe do nosso objetivo? Fica mais organizado, tá? Então esse é um ponto. E aí na questão do controle financeiro, uma coisa que a gente faz que funciona bem é a gente tem um grupo no WhatsApp só de nós dois com contas da casa. Então quando ela paga alguma conta, a gente joga o comprovante lá. Eu também coloco ali, então a gente tem um grupo para falar de dinheiro, para não misturar nas conversas pessoais comprovante, o que pagou, o que não pagou, quanto que tem de valores para acertar. Então é importante você ter um lugar para você documentar isso. Ah, eu não quero fazer no celular. Faça então no computador uma pasta do casal ali para colocar os comprovantes dos pagamentos, faz um Trello, faz alguma coisa para você gerenciar isso. É um ponto bastante importante. E para a gente finalizar aqui como organização, a comunicação. Então muitos casamentos dão errado financeiramente porque não é na crise financeira, na falta de dinheiro, como a gente já teve problemas financeiros. O problema é quando um esconde a coisa para o outro, quando não há verdade, não comunica de verdade aquilo que aconteceu, esconde dinheiro, esconde dívida. Então, a comunicação ela tem que ser clara. Abrir o jogo, errei aqui, acertei aqui, tá assim, tá assado, o problema é esse, a situação é essa. E aí, o que a gente vai resolver? Como a gente vai resolver? E aí o casal se junta e se une para resolver as questões. Se você aceitou estar com uma pessoa, é para união. Então não é só união na cama, não é na união na igreja, é união tudo. Então é com dinheiro também. Então, uma vez que você faz esses procedimentos que a gente acabou de falar aqui, eu tenho certeza que a sua vida financeira vai dar um up, você vai ter muito mais qualidade de vida e o relacionamento vai ser muito mais leve, mais tranquilo. Com certeza. Eu posso fazer uma finalização já dando uma sugestão de próximo tema em conjunto, porque eu gostei dessa coisa de participar. Já roubou já o canal. Na prática... Vamos gravar vamos abrir outro canal. Tá, na prática, eu tenho um público dentro do meu trabalho de muitas mulheres empreendedoras. E eu tenho certeza que o Márcio já falou N vezes aqui no canal sobre a importância da divisão das contas de pessoa física e conta de pessoa jurídica. Mas talvez você nunca tenha falado sobre a importância dessa divisão, ainda mais para quando você é casado. Se você é uma das duas partes do casal, que é PJ também, e a sua conta PJ não separa dinheiro da empresa e seu dinheiro pessoal, a tua parte de contribuição dentro do casamento é uma grande ilusão. Não tem como ter clareza se não separa. E eu falo por experiência própria, tanto prática quanto de pessoas que eu conheço, que eu demorei muito pra fazer essa separação, mas só hoje eu consigo entender o que é da minha empresa, o que é meu, e isso faz total diferença dentro das finanças do casal. Então acho que pode ser um próximo tema pra gente falar aqui em casal. Casais empreendedores. Coloca aqui nos comentários se você quer assistir esse vídeo. E coloca também sua opinião, o que você achou, se teve algum ponto que a gente trouxe aqui que você não concorda, ponto que você concorda, ponto que você não sabia. Vai ser muito importante aqui a sua participação, beleza? Já deixa seu gostei pro YouTube levar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal, siga-nos na rede social, Márcio Carribeiro nas redes sociais e Gabriela RZ Ribeiro também. RZ Ribeiro também nas redes sociais. E também já fica por aqui que a gente tem um podcast Mais Que Finanças e uma playlist de vários temas aqui para te ajudar na gestão, nas finanças e no autoconhecimento. Pela sua atenção, eu agradeço. Quero deixar aqui para você, se você gostou desse modelo, pra gente repetir, né? Então coloca lá, volta a Gabi, pra ela fazer mais vídeos aqui com a gente. Beleza? Beijo! Tchau, até mais.